Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Evangelho deste sábado, da primeira semana da Quaresma, é de São Mateus, capítulo 5, versículos de 43 a 48. Trata-se de mais um trecho do Sermão da Montanha. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Vós ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu irmão. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, rezai por aqueles que vos perseguem. Assim, vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque ele faz nascer o sol sobre os maus e bons, e faz cair a chuva sobre os justos e injustos. Porque, se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos, como vosso Pai Celeste é perfeito. O Evangelho deste sábado nos fala desse amor com o qual nós somos chamados a amar. Nosso Senhor não pede de nós e não institui entre nós apenas um amor natural, um amor de sentimento, um amor puramente em que nós possamos dar ao outro pela simpatia que sentimos por ele, por gostar dele ou não. Mas nosso Senhor nos pede um amor mais profundo, um amor sobrenatural, um amor que está embasado na graça de Deus e não simplesmente um amor que brota do nosso aspecto psíquico, da nossa dimensão psíquica, apenas das nossas emoções, dos nossos sentimentos, um amor natural. Eu costumo dizer que até os animais, eles são capazes de desenvolver um amor natural pelos seus donos. Eles vão corresponder muito bem àqueles que lhes tratam bem, aqueles que dão a eles alimentos, dão a eles algum carinho. Eles naturalmente vão responder a esse afeto. No entanto, o ser humano, porque possui então uma alma e porque criado à imagem e semelhança de Deus, mas também porque pelo batismo recebeu a graça santificante, os dons, os dons do Espírito Santo, as virtudes infusas da fé, da esperança, da caridade e as outras virtudes, o ser humano é chamado a amar com um amor sobrenatural, a amar como Deus ama. Certa vez, Santa Teresinha se perguntou: Senhor, tu me pedes para amar as minhas irmãs como o Senhor nos amou. E ela disse: quando eu olho para mim, eu me vejo muito fraca, eu me vejo limitada, mas ao mesmo tempo o Senhor não me pediria nada que fosse impossível. Então, como poderei amar as minhas irmãs como o Senhor nos amou? E aí ela responde: se o Senhor mesmo vier amá-las em mim. Então, o amor que nós devemos dar ao outro deve ser esse amor que, em primeiro lugar, nós já recebemos como graça da parte do próprio Deus. Foi Ele que nos amou por primeiro. Deus enviou seu próprio Filho para morrer em expiação dos nossos pecados. Então, é recebendo o amor de Jesus e verdadeiramente fazendo uma experiência desse amor, é que nós podemos também amar os outros, amar inclusive os nossos inimigos, amar até aqueles que nos prejudicam e aqueles que nos fazem o mal. Eu quero partilhar com você um texto muito bonito que eu meditei esses dias também, que é de um abade cisterciense do século XII chamado Santo Euredo de Rieval, num seu livro chamado Espelho da Caridade. Santo Euredo, ele diz o seguinte: para amar aos inimigos, no qual consiste a perfeição da caridade fraterna, nada nos anima tanto como a agradável consideração da singular paciência com que aquele que é o mais belo de todos os filhos dos homens ofereceu sua formosa face aos ímpios para ser cuspido. Ele ofereceu ao vexame dos iníquos aqueles olhos por cujos movimentos se regem
todas as coisas. Expôs suas costas a chicotadas. Submeteu à aspereza dos espinhos aquela cabeça que os principados e potestades adoram. Por sua paciência, submeteu-se pessoalmente aos opróbios e aos ultrajes, e com aquela paciência, enfim, suportou a cruz, os cravos, o traspasse da lança, o fel e o vinagre. Em tudo ele permaneceu doce, afável e tranquilo. Afinal, como ovelha foi conduzido à morte, e como cordeiro ante o tosqueador emudeceu e não abriu a boca. Considera, ó humana soberba, ó arrogante impaciência, o que suportou, quem e como o suportava. Peço que se medite, não que se escreva acerca disso. Quem há que diante desse admirável quadro não se pacifique prontamente em sua cólera? Quem, escutando aquela maravilhosa voz tão cheia de doçura, de caridade e de imperturbável tranquilidade, Pai, perdoa-os, não abrasará imediatamente a seus inimigos com todo afeto? Ele podia acrescentar a esta petição algo mais suave e caritativo? Pois ele acrescentou, e parecendo-lhe pouco pedir, também quis desculpá-los. Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Para aprender a amar, o homem não deve se permitir levar pelos impulsos carnais, e para não sucumbir a estes desejos, deve dirigir todo o seu afeto à doce paciência da carne de Deus, descansando assim mais suave e perfeitamente no deleite da caridade fraterna. Também abrasará a seus inimigos com os braços do verdadeiro amor. Olha que texto maravilhoso! Como é que nós podemos amar os nossos inimigos? Como é que nós podemos amar aqueles que não nos amam naturalmente? Com esse amor sobrenatural, com esse amor que ultrapassa todo o amor que nós recebemos do nosso divino Salvador. Olhando para a forma como Ele nos amou, nós somos chamados também a amar aqueles que estão ao nosso redor, mesmo que por eles nós não sintamos uma simpatia natural e mesmo a alguém que tenha nos prejudicado, a alguém que tenha nos ferido. Nós devíamos a Ele e Ele nos perdoou. Nós éramos culpados e Ele veio nos perdoar. Nós o ofendemos e Ele nos desculpou. Nós o ultrajamos e Ele continuou nos amando. Jesus Cristo viveu amando e morreu amando, para nos dar esse amor a todos nós que éramos seus inimigos pelo pecado. Então, por isso é que nós devemos olhar para Ele e saber que nós recebemos esse amor graça por graça. Nós também, de graça, devemos amar aqueles que não são tão amáveis e que nós temos tanta dificuldade de amar que às vezes nos causa até repulsa, nos causa aversão. Amar os não amáveis, porque nosso Senhor nos amou quando nós éramos pecadores e quando nós éramos seus inimigos. Olhemos a caridade do nosso Redentor e vivamos também essa caridade para com o nosso próximo. Deus te abençoe.